Olá, alunos, bom dia a todos. Então, hoje, nós vamos começar a estudar um conteúdo novo. Então, nós já fizemos o caminho, das sílabas. Na aula passada, nós estudamos a questão do acento tônico, que recai sobre certas sílabas, Então, nós hoje vamos começar a estudar os encontros. Então, nós vamos passar pelo encontro vocálico, vamos passar pelo encontro consonantal e vamos chegar finalmente nos dígrafos, tudo bem? Então, encontro vocálico. Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e semivogais sem consoantes intermediárias. Então, nós já estudamos as vogais e as semivogais, que as vogais são esses sons que passam livremente pela boca sem encontrar obstruções, E as semivogais fazem esse papel de se apoiarem nas sílabas das vogais, As semivogais se apoiam nas vogais, mas elas não podem exercer a função de núcleo silábico, Então, é importante, reconhecer esses agrupamentos de vogais e semivogais para poder dividir corretamente os vocábulos em sílabas. Então, existem 3 tipos de encontros: o ditongo, o tritongo e o hiato. Então, vamos prosseguir para, Então, dentro dos encontros vocálicos, nós vamos ter o ditongo, que é o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ou vice-versa. Então, a gente vai ter no ditongo, o ditongo crescente, a gente vai ter o ditongo decrescente, o ditongo oral e o ditongo nasal. Então, o ditongo crescente é quando uma semivogal vem antes de uma vogal. Então, para eu ter um ditongo crescente, eu tenho que ter esse som que cresce, Esse som que vai em crescimento. Então, percebam em série. Então, esse rie, percebam que eu tenho no i uma semivogal, até porque ela tem esse som muito apoiado na outra, e no e a gente tem essa vogal. Já no ditongo decrescente, a gente já vai ter uma mudança. Então, no ditongo decrescente, eu não vou ter um som que cresce, eu vou ter um som que decresce, Então, a gente vai ter Então, na crescente, eu tenho um som que sobe, um som que aumenta, e no decrescente, eu tenho um som que cai, Então, no decrescente, eu vou ter quando a vogal vem antes da semivogal. Então, percebam em pai, ai, Eu tenho esse a, que é essa vogal, e esse i, que é essa semivogal. Eu tenho também o ditongo oral, que é quando o ar ele sai apenas pela boca. Então, pai e série continuam sendo ditongos orais, O pai, por exemplo, é um ditongo oral e decrescente, e série é um ditongo oral e crescente. E já o ditongo nasal é quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais ao mesmo tempo. Então, mãe, se a gente colocar até o dedo no nariz, a gente consegue mãe. Se a gente botar o dedo e falar pai, percebam que não há nenhuma vibração, Então, vamos seguir. O tritongo. O tritongo é uma sequência formada de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, Então, a gente vai ter no tritongo uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, sempre nessa ordem. Então, numa só sílaba, Então, o tritongo ele pode ser tanto oral quanto nasal também. Então, exemplos. Paraguai. Então, Paraguai, eu tenho o U, o A e o I. Então, eu tenho semivogal, vogal e semivogal, E em quão, eu já vou ter também a semivogal, a vogal e a semivogal, porém, diferente de Paraguai. Paraguai, todos os sons saem só pela boca, então vão ser só orais, enquanto em quão eles vão ser nasais também. Então, vamos seguir agora para o hiato, Então, o hiato é a sequência de 2 vogais numa mesma palavra e que pertencem a sílabas diferentes. Então, o hiato, ele não vai ser o encontro de uma vogal e uma semivogal.
O hiato ele vai ser um encontro de duas vogais. Só que esse encontro ele vai acontecer, só que na hora da separação de sílaba, uma das vogais vai ficar sozinha. Então, olha lá, é a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes, uma vez que nunca há mais de uma vogal numa sílaba. Tá? Então, elas, quando a gente não fizer a divisão silábica, elas estarão juntas, porém, até mesmo na própria pronúncia das palavras, a gente percebe essa separação dessas vogais. Então, em saída, percebam como nós pronunciamos saída. Saída, saída. Então, esse I e esse A, eles já se separam automaticamente. Então, esse I vai ser esse ato, né? Poesia, poesia. Poesia. Então perceba que esse E ele já encontra essa posição sozinha, né, nessa sílaba. E percebam também que eu já até comentei em outros slides que até a própria palavra hiato tem o hiato, né? Percebam, hiato. A sílaba, a vogal A, ela fica sozinha também numa sílaba. Então vamos seguir. Então a gente vai agora para os encontros consonantais, tá? Então os encontros consonantais agora, eles vão ser agrupamentos de duas ou mais agora consoantes, tá? E não tem vogal intermediária e recebe esse nome de encontro consonantal. Então, basicamente, existem dois tipos de encontros consonantais. Os que resultam do contato da consoante L ou R e ocorrem numa mesma sílaba, então como pedra, plano, atleta, crise, tá? Os que resultam do contato de duas consoantes pertencentes a sílabas diferentes. Então, porta, ritmo, lista. Uma coisa importante é que os encontros consonantais, eles são divididos, né, em encontros consonantais inseparáveis e encontros consonantais separáveis. Então, aqui nessa lista, por exemplo, esse primeiro item, os que resultam do contato da consoante L ou R e ocorrem numa mesma sílaba, são os encontros consonantais inseparáveis. Então, em pedra, eu não posso separar esse DR. Em plano, eu não posso separar esse PL. E os que resultam do contato de duas consoantes pertencentes a sílabas diferentes vão ser os encontros consonantais separáveis. Então, em porta, na hora da separação silábica, o R pertence a uma sílaba e o T a outra. Em ritmo, o T pertence a uma sílaba, o MO pertence a outra, e assim por diante. E há também grupos de encontros consonantais, que são grupos consonantais iniciais, que são esses que vêm no início da sílaba e por isso são inseparáveis. Então a gente tem pneu, né, gnomo, psicólogo e vários outros. Então vamos agora ver os dígrafos, né? De maneira geral, cada fonema é representado na escrita por apenas uma letra. Então, por exemplo, lixo possui 4 fonemas e 4 letras, porque essa manifestação do X aqui é uma manifestação do X como X mesmo, lixo, né? Há, no entanto, fonemas que são representados na escrita por 2 letras. Então, por exemplo, bicho possui 4 fonemas e 5 letras. E por que eu digo que aqui a gente tem 4 fonemas? Porque nós só temos 4 sons, né? Mas na grafia há 5 letras. Na palavra acima, pode representar o fonema X, foram utilizadas 2 letras, o C e o H. Então, assim, o dígrafo ocorre quando 2 letras são usadas para representar um único fonema. Então, di vem de 2 e grafo vem de letra. Então, dígrafo são quando 2 letras representam um som só, tá? Em nossa língua, há um número razoável de dígrafos que convém conhecer, tá? Então, podemos agrupá-los em 2 tipos, os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Então, aqui no próximo slide, a gente tem uma tabela, né, dos dígrafos consonantais. Então, a gente tem o LH, o NH, o CH, o RR, o SS, o QU, o GU, o SC, o S cedilha e o XC, né, que vão ser esses dígrafos que vão ser 2 letras, mas que vão representar um som só. Então isso é importante, até na hora que vocês forem contar os fonemas de uma palavra, tá? Até porque se vocês têm esse dígrafo, vocês sabem que vocês vão ter sempre mais letras do que sons, tá? E
os dígrafos vocálicos, né? A gente tem o A, o AN, o AN, que seria esse AM e esse AN. A gente tem esse E, que é esse EM e esse EN. A gente tem esse I, né? Que é esse IM e esse IN. Esse ON, que é esse OM e esse ON. E esse que seria esse UM e esse UN. E agora, né, para a gente poder sistematizar os estudos de vocês, a gente tem aqui os exercícios. O que são encontros vocálicos? Questão 1. Questão 2. Quais são os tipos de encontros vocálicos existentes? Apresente exemplos. 3. O que é um encontro consonantal? Quais são os tipos de encontros consonantais? 4. O que são os dígrafos? 5. Apresente exemplos dos dígrafos vocálicos e dos dígrafos consonantais. Então é importante que vocês façam esses exercícios para poder sistematizar os estudos de vocês, né? Fixar os conteúdos vistos nessa aula. Então aqui é a bibliografia da aula de hoje e até a próxima, alunos. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar lá no Tira Dúvidas do Zoom todas as segundas-feiras ou postar no mural de vocês. Tchau, até a próxima.